Oh, aleluia, obrigado. Glória a Deus. Oh, obrigada, Senhor. Oh, Pai, graças te damos. Obrigada, Deus, pelo espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da Tua palavra. Que os nossos olhos, Senhor, sejam iluminados, Pai. Oh, graças te damos. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito. Espírito Santo, nós dependemos de Você. Você começou a boa obra neste lugar. E Você é fiel para completar, Senhor. Obrigada, Pai. Porque Você vai responder à expectativa de cada coração. Corações sedentos, corações desejosos por Ti. Sim, Senhor. Aleluia, Pai. Resposta. O Senhor é Deus de resposta. Oh, resposta. Resposta, Senhor, para a vida dos Teus filhos essa noite, Pai. Em o nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias lá em Abacuque, capítulo 2. Vamos para lá. Abacuque, capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar hoje um pouco sobre visão. Amém? Aleluia. Que para o cumprimento da visão, nós precisamos de fé e de perseverança. E aqui em Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1, que fala sobre a resposta do Senhor, que diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Você tem se colocado na sua torre de vigia? Você tem se colocado diante do Senhor? Você tem buscado a resposta dEle? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14 diz. Você tem colocado a sua queixa diante do Senhor? Você tem perguntado qual direção você deve tomar, o que fazer, para onde ir, qual decisão tomar? Pois Abacuque, diante de uma situação muito difícil, Abacuque foi buscar a resposta que vinha de Deus para a vida dele, para aquela situação. E ele diz aqui: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quantos justos tem aqui?
Quantos justificados pelo sangue de Jesus? Então você e eu temos que viver pela fé. Amém? Então aqui, amados, o Senhor, Ele deu uma visão a Abacuque. E o Senhor disse: escreve a visão, grava sobre tábuas. Antigamente se escrevia em tábuas. Mas hoje nós podemos guardar a visão no nosso coração. Nós podemos também escrever a visão, para que não possamos esquecer, amados. Tudo que o Senhor me diz, eu escrevo. Eu coloco a data. E muitas coisas já se cumpriram. Outras faltam se cumprir. Mas a visão, ela está aqui no meu coração. Amados, e nós não podemos esquecer da visão. Nós não podemos esquecer das promessas. E o Senhor, Ele diz aqui para Abacuque: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Amados, escreve. Abre a tua boca e fala sobre essa visão. Fala sobre essas promessas. Fala sobre aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. E disse: até quem passa correndo vai enxergar. Porque é algo muito grande. Porque a visão, ela está bem expressa. A visão, ela tem que estar, amados, não somente no teu coração, mas na tua boca. Fala a visão, fala as promessas. Porque aqui, amados, diz aqui, ó: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Vai acontecer. Não importa o que está acontecendo no exterior. Eu quero te dizer, amados, que você é justo. E você tem que viver pela fé. Amados, e a fé, ela não vive segundo a vista dos nossos olhos. A fé, ela não vive segundo os nossos sentimentos. Mas a fé, amados, ela vive fundamentada na palavra de Deus. O que Deus falou, Ele falou e acabou. E você tem que segurar e pronto. Independente de qualquer coisa. Isso é fé, amados. Aleluia. E aqui, amados, em Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Eu gostei dessa versão que diz: do princípio ao fim. É revelada pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Do começo ao fim da palavra. Você vai ver, amados, que o justo, ele vive pela fé. Aleluia. E diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 11, diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Mais uma vez, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O justo vive pela fé. Amados, você não tem mais como voltar. Aleluia! Amados, no reino de Deus, amados, quando você pisou o pé nas águas, você não tem mais como voltar. Você tem que avançar. Aleluia, correndo a carreira. Carreira proposta. Olhando somente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda e nem olhar para trás. Você vai olhar para frente. Você vai olhar para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui, amados, continuando. Aleluia. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 2.
Aleluia. E eu vou te falar, amados, essa vida de fé nem sempre vai ser fácil, não. Tem que ter perseverança. Tem que ser homem, o homem tem que ser cabra macho. E a mulher, amados, tem que ser uma mulher de verdade para viver essa vida de fé. Aleluia, porque muitas coisas vão acontecer na nossa caminhada de fé. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que perseverar em servir ao Senhor. Perseverar com os olhos na visão. Perseverar no avanço. Perseverar, amados, em cada obstáculo que aparecer no nosso caminho. Nós vamos ultrapassar pela fé. Mas nós vamos chegar lá, aonde Deus quer que a gente chegue. Isso é a vida de fé. E aqui, amados, Tiago diz, capítulo 1, versículo 2 de Tiago diz, os benefícios das provações, que diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. O passardes, ou algumas versões falam, ao cairdes, em várias provações. Tem motivo de quê? De tristeza? Tem motivo de quê? De lamúria? Tem motivo de quê? De autopiedade? Não. A Bíblia diz, tende por motivo de toda alegria. O passardes por várias provações, ou ao cairdes em várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Na fé não há deficiência. Amados, aqui diz motivo de toda alegria, ao passardes ou ao cairdes. Será que aqui ninguém nunca passou por provações? Será que aqui ninguém nunca caiu numa provação ou em várias provações? Amados, eu já passei e já caí muitas vezes. Mas, amados, o problema não é cair. Amados, eu quero ver você cair e se levantar. Porque os da fé, ainda que caia, não vai ficar prostrado. Amados, você cai e se levanta, você cai e se levanta, você cai e se levanta. Se eu falar para você quantas vezes eu já caí, quantas vezes eu já fali, quantas vezes eu passei por tribulações, inúmeras vezes. Mas, amados, eu não deixei as provações, as tribulações, amados, me derrubar. Amados, nós somos como aquela palmeira no deserto. A gente, amados, até a gente se enverga. A gente varre o chão. A gente se entorta. Mas a gente não quebra. Porque a gente tem um Deus todo-poderoso. Que Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem cão do inferno, amados, que seja páreo para o nosso Deus. Mas então, se você cair ou se você passar, mas não fica com autopiedade de você mesmo, não. Mas se levanta firme. Muitas vezes está doendo, está doendo. Muitas vezes dá vontade de chorar, dá vontade sim. Porque, amados, na vida, a vida é um aprendizado. A vida de fé, a gente vai aprendendo a cada dia. A gente vai amadurecendo na fé. A gente vai crescendo na fé. A Bíblia diz que o Senhor, Ele repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Mas nós somos responsáveis por fazer essa fé crescer. Então, amados, se cair, se levanta. Se varrer o chão como aquela palmeira, amados,
Você não vai se quebrar, não. Porque você tem um Deus que é por você, que está agindo por você. Então, isso é a vida de fé. Então, amados, olha, você apenas está começando nessa grande caminhada da fé. Mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá no outro lado da margem. Porque o Senhor tem falado ao teu respeito. O Senhor tem dito, amados, coisas grandes que vai fazer na tua vida. E Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus, elas estão de pé. Independente se você tropeçou e caiu. Independente se você está passando por provações ou não. Independente, amados, de aflições. Porque a Bíblia diz que no mundo a gente vai passar por aflição e tribulação. Mas a gente tem que ter bom ânimo. E só se levanta, mas quem tem bom ânimo. O Senhor diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu e Ele te fez mais do que vencedor em todas as coisas. E aqui, amados, essa é a vida de fé. Aleluia. A vida de perseverança. E nós vamos falar um pouco sobre a vida de perseverança de José. Amados, se você ler a trajetória de José, não foi fácil. Você vai ver José passando por várias etapas. Até chegar ao cumprimento da visão, o cumprimento da promessa, amados. Foram de 17 até os 30 anos. José, ele passou a ser governador do Egito, ele já estava com 30 anos. Então, mas a trajetória de José começou aos 17. Quando os irmãos venderam ele, quando os irmãos pegaram José e jogaram na cisterna, queriam matar José, mas Rubem disse, não vamos matar ele não. E estava passando, amados, estava passando os midianitas naquele lugar, e pegaram e venderam José. E José tinha 17 anos apenas, era um menino. Mas ele teve que enfrentar várias barreiras, várias circunstâncias. Mas ele não desistiu. Amados, eu quero te animar nesta noite e te dizer, não desista. Não desista. Eu não sei, amados, quantos obstáculos você tem atravessado, você tem ultrapassado. Mas eu quero te dizer que as promessas, elas vão se cumprir. Se as pessoas queiram ou não, se as pessoas se levantem contra você ou não, eu quero te dizer que você tem um Deus, que Ele peleja por você. E aqui, amados, nós podemos abrir lá. Vamos lá para Gênesis 37. Eu não vou me demorar muito. Aleluia. Gênesis 37. Aleluia. José vendido pelos irmãos, que diz assim, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho
e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante os meus. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, amados, José, ele era tratado feito um príncipe. O pai fez uma túnica, uma roupa especial para ele. Amados, e esses sonhos que ele relatou a seus irmãos, levantou-se no coração dos irmãos uma ira, um ódio contra ele. E os irmãos já não estavam vendo ele do mesmo jeito, já não podiam falar com ele pacificamente. Mas, amados, por mais que aqueles irmãos, eles tentaram derrubar José, evitar que aquele sonho se concretizasse, mas os sonhos de Deus jamais vão morrer. Se você permanecer, amados, firme no propósito, você virá com os seus olhos. Os sonhos de Deus, as promessas de Deus acontecendo na sua vida. E tentaram, amados, aniquilar aquele sonho. Mas, amados, colocaram ele dentro da cisterna. Pegaram ele e venderam ele. Mas só que a diferença era que Deus era com José. E quando José chegou lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar, amados, começou a dar em cima dele. Mas Potifar tinha confiado tudo a ele. Toda a sua casa, tudo que era seu. E aquela mulher, amados, usada pelo diabo, ela foi tentar seduzir José. Mas José, ele era temente a Deus. E também, ele respeitava, amados, o seu senhor. E ele disse: não, eu não posso. E aquela mulher pegou as suas vestes e disse ao seu marido que José tinha tentado ficar com ela à força. E José foi para onde? Na prisão. Mas quando chegou lá na prisão, José achou graça diante do carcereiro. E tudo que era da prisão, os presos eram confiados a José. Mas José estava lá, passando pelas provações, passando pelas tribulações. Mas ele estava lá firme, firme no propósito, firme na presença do Senhor. E lá, mas naquela prisão, José ficou lá, foi caluniado. Amados, quantas vezes pessoas já se levantaram contra você, com mentira, com calúnia, muitas vezes por inveja, tentando te derrubar. Mas eu quero te dizer, amados, que por mais que essas pessoas elas tenham se levantado, você está aí de pé. E você não é para guardar raiva dessas pessoas, não. Perdoe elas. Ame elas. Amém, amados? Aleluia. E quando José estava lá, mas dentro da prisão, foram presos também um copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E eles tiveram um sonho. E eles relataram, amados, esse sonho a José. E José, amados, ele identificou o que ia acontecer. Ele teve a revelação daqueles sonhos. E ele falou que o copeiro-chefe, ele ia
ser retomado no seu cargo, mas o padeiro ele ia ser enforcado. E assim aconteceu. E ele disse, lembra-te de mim. Ele falou para o copeiro, lembra-te de mim, quando tu saíres aqui dessa prisão, diante do rei. Amados, mas quando chegou lá, aquele homem, ele voltou para o seu cargo, ele não se lembrou de José. Amados, eu quero te dizer que a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama. Mas ainda que esta venha se esquecer, o Senhor diz, eu não me esquecerei de vós. Pessoas podem ter se esquecido de você, mas Deus, Ele não te esqueceu. Muitas vezes a gente já fez tanto, e a gente diz assim, olha, lembra-te de mim. Amados, mas eu quero te dizer, que as pessoas elas são falhas. E muitas vezes na longa caminhada da vida elas esquecem de nós. Muitas vezes viram as costas para nós. Mas o Senhor, Ele não se esquece. Amados, José, ele foi esquecido mais de uma vez. E 2 anos se passaram. 2 anos para aquele copeiro-chefe se lembrar de José. Por quê? Porque Faraó, ele teve um sonho. E quando ele teve esse sonho, aquele copeiro disse, olha, eu lembro de um que interpretou o meu sonho, que interpretou o sonho do copeiro-chefe, e ele vai interpretar o teu também. Ele tem o Espírito do Senhor. Amados, e José chegou a hora, e disse, olha, tu vais estar lá diante de Faraó. E José, amados, ele trocou as suas roupas. A Bíblia diz que ele se barbeou. Ele trocou. Mudança. Vai chegar uma hora na tua vida, amados, que a mudança ela vai acontecer. Eu não sei, amados, que parece que você está tanto tempo nesse lugar, tanto tempo nessa aqui, parece uma prisão na sua vida. E você diz, olha, eu já falei com fulano, eu já falei com cicrano, e ninguém abriu as portas para mim. Eu permaneço no mesmo lugar. Mas eu tenho, amados, que é o Deus que nós servimos. Aleluia. Que Ele, amados, é o Deus que abre grandes portas. E no tempo certo, a mudança vai acontecer. E mudança. E José, mas trocou as suas vestes, se barbeou e foi se apresentar diante de Faraó. E José interpretou, mas o sonho de Faraó, que aqueles 7 anos, que aquelas 7 vacas gordas eram os 7 anos de abundância, e as 7 vacas magras eram os 7 anos de escassez. Amados, e nem José sabia que a vida dele ia ter um giro de 360 graus. Todo aquele tempo, passando por tantas coisas. Amados, mas é Deus, Ele é Deus. Eu digo, amados, que nós temos que aprender a confiar no Senhor. Aprender a confiar. Aprender, amados, a permanecer firme, a não arredar o nosso pé. Muitas vezes a gente quer tratar Deus como um homem. O homem fala tantas coisas, muitas vezes não cumpre. Mas Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Todas a sua palavra tem um sim, tem um amém. Diz assim seja. Assim seja, meu filho, na tua vida. Assim seja, Josi, na tua vida. Assim seja, irmã, na tua vida. Eu te prometi e eu sou poderoso para cumprir. Não importa o tempo. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amados, nós não podemos, amados, viver como, amados, uma onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Um dia eu creio, outro dia não creio. Um dia eu creio, quando as coisas apertam eu já não creio mais. Um dia eu creio. Não, amados, nós temos que permanecer firme. Aleluia, independente de qualquer coisa. Amados, Deus é Deus de repente, eu sempre digo isso. Deus é Deus de repente. Deus é Deus de repente. Você pode dormir de um jeito que
levanta, muda as suas roupas, corta o teu cabelo, faz a tua barba, porque hoje é dia de mudança na tua vida. Aleluia, aleluia. Amados, e quando José foi lá, interpretou, amados, aquele sonho de Faraó, e vamos para lá mais um pouco. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Olha só, amados. E aqui, José, ele estava conversando com o Faraó, falando sobre o sonho. E aqui no 32 diz, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, no 41, 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Aleluia. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimentos nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Amados, quem tem o Espírito de Deus, amados, vai fazer toda a diferença. Aleluia. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam dizendo dele, inclinai-vos desse modo. O constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Mudança! Aleluia! De escravo para governador, de cauda para cabeça. Aleluia! Do monturo. O Senhor diz que ergue do monturo necessitado e o faz assentar em lugar de príncipe. Mudança, 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 mudança na tua vida. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, amados, que eu estou correndo aqui, já vou terminar Isaías 43. Isaías 43. Aleluia. Aleluia. Não abandona a fé, amados. Permaneça firme. Aleluia. Isaías 43. Aleluia. Versículo 1. Aleluia. Que diz assim, ó. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Você tem um Deus, você tem um Pai que verdadeiramente tem cuidado de você. Se no fogo, Ele está lá contigo. Se nas águas, Ele também está lá. Então você nunca está só. Então não abandona o teu Deus, não abandona essa vida de fé. Amém? Persevera, 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 persevera. Que o Deus que te criou, amados, é o Deus que vai te exaltar. E você vai ser honrado, assim como José foi honrado. E os seus inimigos, que foram seus irmãos, amados, quando chegou lá na frente, José ele perdoou. Amém? Ele abençoou a vida dos seus irmãos, abençoou a vida do seu pai. Porque sabe o que é isso? Isso é o amor de Deus. Aqueles que te perseguem, aqueles que já te perseguiram, aqueles que já foram pedra de tropeço para você, eu quero te dizer, perdoa. Perdoa, 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 porque a honra, ela vai se manifestar num coração, amados, cheio de amor e de perdão. Amém? Aleluia.